qual que é o maior milagre que o Caio já viu. Mas a Bíblia fala que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não haveria papel suficiente na terra para que a gente pudesse testificar tudo que ele fez. Ele é tão grandioso a ponto de sempre... Qual das histórias de Jesus... Não vou falar que você mais gosta, porque seria difícil essa expressão, mas qual você fala assim, cara, essa me marca, essa me pega, essa eu lembro quando eu conheci, falou, uau, qual? Eu acho que a minha. E quando você escrever a sua, qual que é o maior milagre que o Caio já viu? Sim. Imagina, cara, um dia Jesus estava, não sei como é que foi a tua experiência, a minha. Um dia Jesus se revelou para um cara que estava perdido, quase morto. Era rebelde com os pais, era problemático, vazio, em crise. Porque a gente lê sobre o milagre da mulher que sangrava, para aquela mulher, aquele milagre foi o mais importante. Sim. Mas a Bíblia fala que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não haveria papel suficiente na terra para que a gente pudesse testificar tudo que ele fez. Por quê? Porque os milagres não pararam ali. Eles continuam sendo escritos. Então, eu conheço um milagre chamado Benício, eu conheço um milagre chamado Cecília, eu conheço um milagre chamado Chloe, eu conheço um milagre chamado André, eu conheço um milagre chamado Caio. E é isso que a gente precisa entender, cara. Cada um de nós é um milagre caminhando sobre a face da terra. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que somos um milagre, estamos de pé por um milagre, nos movemos por um milagre. A gente consegue governar bem a nossa casa por um milagre. A gente consegue prosperar no mundo caótico por um milagre. A gente consegue dormir em paz por um milagre. Isso é uma graça. Agora, se a gente for para os evangelhos e para os milagres que aconteceram naquele período... Que não tem tanto relato, principalmente da infância de Jesus, não tem. Sim. Você tem o evangelho dele que foi próximo de 3 anos, dos 30 aos 33. Sim. Então você não tem tanta... Você tem essa lacuna, né? Sim. Desde o nascimento dele até o início do ministério. Se a gente for ver na Bíblia, são poucos milagres. Sim. Algumas dezenas. São poucos. Porque a maior parte não está escrito lá. Sim. Agora, dos que a gente tem acesso nos evangelhos, tem alguns que são muito marcantes. Tem a mulher que sangrava, tem a mulher adúltera, que foi pega em adultério, Jesus se abaixa até o lugar que ela tá. Isso eu amo na pessoa de Jesus, cara. Ele é tão grandioso a ponto de sempre acessar a gente no lugar que a gente tá. Foi assim com Pedro, a Bíblia fala que Pedro afunda e imediatamente ele estende as mãos. Mas ele é tão poderoso, cara, a ponto de sempre levar a gente pro lugar que ele tá. Então ele te acessa no seu lugar, mas ele quer levar você pro lugar onde ele está. Então ele encontra uma mulher que ela tá humilhada, quase apedrejada, ele se abaixa, escreve algo na areia. E logo depois ele pergunta, mulher, onde estão seus acusadores? E ela se levanta e fala, eles não estão mais aqui. Então imagina ele se levantando, ele dizendo, agora vai e não peques mais. Foi assim com Pedro, eu não imagino ele arrastando Pedro de volta pro barco. Então ele estende as mãos imediatamente. O que Jesus faz em seguida? Coloca Pedro de volta sobre as águas. Porque é isso que ele faz. Ele pega você no seu pior momento e ele quer levar você para o teu melhor momento. Ele pega você na tua crise e ele quer levar você para o teu destino profético. Ele pega você vazio e ele quer te encher. Ele pega você quebrado, ele quer te restaurar. Ele pega você doente, ele quer te curar. Então, todos os milagres que Jesus faz, a gente vê algo que faltava sendo suprido por ele. Você vê a filha de Jairo, cara, você vê Lázaro. Acho que talvez de todos os milagres, o que mais me toca, talvez seja o milagre de Lázaro. Ele está diante de um túmulo, o corpo de Lázaro fede. Tem choro no entorno, tem crise, tem cortejo fúnebre. Passou dias. Tem luto, dias se passaram. E um convite, cara, que ele faz para um amigo é suficiente para alguém voltar a viver. Lázaro, vem pra fora. O que eu amo, cara, em Jesus e na forma como ele se movia, que ele sempre dava graças antes de um milagre se manifestar. Antes dele chamar Lázaro, ele agradece ao Pai. Pai, obrigado porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Tem um ensinamento forte aí, né? Não, sem dúvida.
que inclusive é o motivo pelo qual muitos milagres a gente ainda não está vivendo. Que a gente espera acontecer para celebrar. E isso não é fé. Fé é antecipação. Eu celebro o milagre que eu ainda não vivi, porque eu sei que eu certamente vou viver. Você pega o milagre da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia fala, então, tendo dado graças, partiu o pão. Ele dá graça, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Ele dá graça, ele parte o pão e o pão se multiplica. Não é partiu o pão e deu graças, né? E se multiplica. Agora, quantas vezes a gente está falando, Pai, se o pão se multiplicar, eu agradeço. Se Lázaro sair, eu agradeço. Ó, esse é um desafio que eu tenho fundamentalmente com a ideia de fazermos promessas para Deus. Esse fundamento, para mim, ele não faz muito sentido, mas é uma questão pessoal. Eu acho que tem diferença de você fazer um propósito com Deus e uma promessa para Deus. Promessa é como se você estivesse chantageando Deus, como se fosse assim? Não, é como se você precisasse esperar, ver se cumprir, para aí então você corresponder. Eu vou dar um exemplo. Deus, se essa porta se abrir... Eu paro de comer doce. É isso. Ou qualquer outra coisa. Deus, se o meu filho nascer saudável, eu vou fazer isso. Então a promessa estabelece uma condicional. Se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Eu acho que a fé é uma antecipação. Eu já agradeço antes do milagre acontecer. Porque eu já trato como sendo real. O que a Bíblia fala sobre fé? Tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé não é você esperar Deus multiplicar o pão para agradecer. A fé é você dar graças antes de partir. Sim. A fé não é você esperar Lázaro sair para então celebrar. A fé é você já agradecer ao Pai, porque sabe que Lázaro vai ressuscitar. Então a fé é essa convicção. Eu gosto de falar, não é sobre algo que vai acontecer, é sobre algo que já aconteceu. Já aconteceu. Então, eu gosto muito dessa ideia, Caio, de celebrar algumas coisas, mesmo que elas já sejam, por exemplo, eu consigo imaginar como vai ser dia 31 de dezembro no Allianz Parque. Eu consigo ver dezenas de milhares de pessoas reunidas, eu consigo ver milagres acontecendo, gente sendo curado. Eu consigo ver pessoas que vão ver pela TV aberta num lugar remoto que talvez eu nunca vou chegar lá pessoalmente, mas a palavra vai chegar através da televisão e a gente vai ouvir relatos daqui a 10 anos de alguém dizendo, na virada de anos de 2024 para 2025, eu liguei a televisão, Jesus entrou na minha casa e meus olhos foram curados. E o meu filho paralítico começou a andar. Vamos colocar o QR Code aqui, da virada? Boa. Vamos? Boa. Ó, então nesse QR Code aqui, você pode garantir o seu ingresso para passar a virada. Fala da virada. Boa. Cara, eu tô falando sobre isso há uns 2 anos, talvez. Porque a fé é uma dinâmica de antecipação. E aí, você já viu isso? Cara, eu já vi acontecer. Tá. E foi incrível. Foi incrível. Eu gosto de falar muito sobre visionários. Eu acho que todo visionário que caminha por fé se torna alguém, é um extraterrestre, né? Porque o que o visionário faz? Ele vai no futuro e ele volta pro presente para contar o que viu. Tá. E é por isso que isso pode ser um assunto para um outro podcast, que eu acho que a fé e a imaginação caminham juntos e são tão poderosos, né? Porque a imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. Então, eu tive lá, 31 de dezembro, eu tive naquele palco, eu fui no Allianz, eu vi milhares de pessoas reunidas e uma densidade da presença de Deus, cara, palpável. Eu vi muitas famílias quebrantadas, eu vi muita cura acontecendo, eu vi muita gente se abrindo para Jesus, eu vi salvação. Dia 31 de dezembro a gente vai estar lá. Eu lembro, só abrindo parênteses aqui, eu fui pregar em Miami, primeira vez depois de tantos desafios que a gente viveu para abrir a igreja e de mutirões e de reformas e de, enfim. E eu lembro quando eu subi no palco, eu falei, gente, para cada um que tá aqui nesse auditório, é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um culto aqui, todo mundo celebrando e tal. Eu falei, mas eu já pisei nesse púlpito muitas vezes, eu já preguei nesse lugar muitas vezes. Porque Deus me mostrou. O que a gente precisa entender? Você que tá conectado com a gente ouvindo isso. Existem promessas de Deus e lugares em Deus que Ele já preparou para você.
E quem sabe nesse Natal seja um bom momento para você parar e ouvir os céus e entender de Deus o que Ele preparou para os próximos anos. Existem promessas que você não tem nem ideia, existem milagres que Deus preparou. O salmista diz: o Senhor já escreveu no seu livro cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. Então vamos aproveitar esse período de Natal, de final de ano, para entender, pai, o que você tem para 2025? Qual é o teu projeto para o próximo ano? O que o Senhor tem para mim em janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro? Agora, 31 de dezembro, cara, a gente vai estar profetizando sobre 2025. A gente vai estar no Allianz Parque, começa às 5 da tarde, vai até 00:30. Vão ter 4 ou 5 horas ininterruptas de transmissão em rede nacional pelo SBT. E é a primeira vez na história que o Allianz faz um evento no final do ano. É a primeira vez na história que a gente vai ter uma TV aberta em rede de televisão no país, uma programação 100% cristã. Então a gente está com uma expectativa absurda. Eu creio que, além de ser um marco, eu creio que é uma primícia. A gente vai ver coisas se desenrolando nos próximos anos. Eu gosto de falar sobre isso com... Eu falo brincando, mas eu acredito de verdade que a Copa do Mundo no Brasil ajudou a preparar lugares para um avivamento que a gente ainda vai vivenciar. Não é à toa que a gente tem tantos estádios estabelecidos em tantos estados no Brasil. E eu quero ver daqui a alguns anos, em cada estado brasileiro, pelo menos um estádio ocupado por igrejas e por cristãos se reunindo na virada do ano. Porque é muito forte. A virada de ano é uma transição de estações, né? Você se despede do que viveu e você acessa o que vai viver. Você agradece pelo que você viveu e você começa a trazer existência o que vai viver. E mudanças de ciclo, de estação, são momentos muito propícios e muito poderosos, porque a partir do dia 31, 2024 não existe mais. Mas a partir dos primeiros minutos, 2025 já começou a pulsar. É verdade. E às vezes a gente espera algo acontecer pra gente reagir, né? Deus, eu tô em março e não tá rompendo. Cara, deixa eu me organizar aqui, porque eu tô na metade do ano e não virou. Exato. Agora imagina uma jornada em que, ao invés de você só reagir às crises, você se antecipa também. Você traz existência o que não existe. Cara, eu já tô profetizando 2025, crendo que vai ser o melhor ano da minha vida. Eu já tô trazendo existência a projetos. Eu falei com você, o projeto do Orfanato, as Cruzadas de Milagres. A gente vai pra África, Porto, Londres. Eu consigo ver já o crescimento da igreja, como vai ser o próximo batismo, os próximos projetos. Por quê? Porque Deus não nos chamou para reagir às crises. Deus nos chamou para nos antecipar. Quem se antecipa governa. Então, 2025, a gente vai estar lá profetizando o melhor ano da nossa vida e vai ser extraordinário. E eu quero voltar em breve e falar, cara, Caio, foi assim, vamos assistir o highlight aqui, o recap de como foi. E vai ser incrível, mano. Vai ser incrível. Essa é a tua primeira experiência dessa numa virada? Numa virada, sim, sem dúvida. É a maior virada da minha vida, né? Eu nunca vivenciei isso. E eu não lembro assim, de uma virada num estádio, de uma igreja. Também não tô lembrando. A gente já viu igrejas fazendo grandes eventos, sim. mas numa virada de ano é algo inédito.